Geralmente quando a gente faz a aquisição do nosso primeiro forno de alta temperatura, seja lá para qual linha você vai estar utilizando, é muito comum a gente ficar com algumas dúvidas, as primeiras dúvidas sobre quais são os processos iniciais que a gente deve seguir para fazer o uso de forma correta dele. Recentemente aqui no canal eu coloquei um vídeo explicando exatamente o que você deve fazer assim que você compra um forno de alta temperatura novo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para que você assista, porque a informação que eu coloquei lá é de suma importância. E quando você compra uma ferramenta como essa, o primeiro passo é fazer a desidratação. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, assiste e depois você volta aqui porque um serve de complemento para o outro. Seguinte, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você deve fazer no seu forno, quais são os preparos que você deve fazer para de fato você fazer a sua primeira queima. Lembrando que a desidratação é uma coisa, a primeira queima é outra coisa. Ambas são diferentes. Por mais que você vai estar utilizando o forno, ambas são feitas de formas diferentes. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro em peças como itens decorativos, acessórios, brindes e muitos outros, utilizando a técnica do Fusion. Eu sou Evandro Damasceno e aqui eu vou te mostrar como que você deve preparar o seu forno. Lembrando, pessoal, que cada forno pode ser preparado de formas diferentes. Porém, aqui eu vou te mostrar meio que uma forma geral que você deve se preocupar caso o seu forno não seja o mesmo modelo que eu vou utilizar aqui. O modelo que eu vou utilizar aqui vai ser um forno do tipo Mufla. Esse é um forno produzido pela Up Brasil, que é uma empresa especializada em criação de fornos para alta temperatura. E é muito importante você entender o porquê que você deve fazer isso, porque caso contrário, com base na minha experiência profissional, um simples erro pode fazer com que você perca ou seu forno, ou parte do seu forno, digamos assim, ou as suas resistências. E a manutenção dessas duas partes que eu vou explicar é deveras salgada. E outra questão que eu quero que vocês entendam antes da gente partir aqui para a prática é que caso o seu modelo de forno ele também tenha resistência na base, ou seja, na parte de baixo, esse processo que eu vou te explicar aqui você deve fazer na placa refratária que você está colocando sobre a resistência. Ou placa de fibra cerâmica, caso você prefira, ou qualquer outro material que você vai colocar ali embaixo para proteger a sua resistência do material que você vai estar colocando, da peça que você vai estar colocando ali dentro. Então, para a gente poder preparar o nosso forno, eu, Evandro, gosto de utilizar um desmoldante chamado Kaolin, porque basicamente ele é um material que é muito fácil de ser encontrado. Se você entrar aí no Mercado Livre e fizer uma pesquisa Kaolin bege, você vai encontrar muitas opções e também ele é barato de se adquirir. Então esse é um desmoldante que é muito prático, muito utilizado na área do Fusion. Então aqui eu vou utilizar esse material para me fazer o preparo do forno. Caso você prefira o outro, aí fica ao seu critério. Então tá, o que você deve fazer com o Kaolin? Você vai pegar o Kaolin em pó e vai diluir ele em água, vai fazer como se fosse um suco. Então cerca de 2 colheres de Kaolin você vai diluir em cerca de 150 ml de água. 2 colheres de sopa de Kaolin, 250 ml de água. Isso pode variar muito de acordo com o espaço interno do seu forno. Nesse caso aqui eu vou mudar a visão da câmera para o meu forno e vou mostrar para vocês como que é na prática. Então aqui eu tenho o forno Mufla, olha só o espaço interno dele. É dessa forma aqui, eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui do canal, vou deixar o link aqui no card. E como vocês podem ver, ó, a base do meu forno, ela tá bege. Isso é porque eu já passei o Kaolin aqui na minha base. Então basicamente você vai pegar a composição que você fez, vai vir com um pincel e vai com calma passar em toda a sua base. Prontinho. Aqui eu passei o Kaolin em toda a minha base, só que quando vocês forem fazer isso, se o forno de vocês tiver a resistência no corpo, como esse daqui, ó, você pode ver que cada entradinha dessa daqui tem uma resistência.
Então, caso o forno de vocês tiverem resistência nas laterais, você tem que tomar cuidado também para não passar caulim na resistência. Caso contrário, vai poluir. Porque é o que eu falei no exemplo que eu citei anteriormente. Se o seu forno tiver resistência aqui na base, obviamente você não pode colocar a sua peça sobre a resistência. Então você vai ter que utilizar uma proteção. Nesse caso aqui, como esse forno aqui ele não tem resistência na base, eu posso colocar o caulim aqui na base sem problema nenhum. E para que serve o caulim? Ele vai servir basicamente nesse caso aqui para que o vidro ele não grude aqui na superfície do seu forno. Porque vamos supor aqui que eu vou colocar uma garrafa aqui dentro. Eu posso colocar nesse caso aqui no piso do forno? Sim, desde que eu tenha um desmoldante aqui no piso. É recomendado no caso desse forno? Não, não é recomendado. Por quê? Porque você pode ver ó, que o espaço interno dele, por a porta ser aqui na frente, eu tenho que colocar minha peça, meu braço inteiro lá dentro e preparar minha peça com esse espaço aqui, com essa abertura. Então, o que eu indico você fazer? Nesse caso, você utiliza uma placa de fibra cerâmica ou uma placa refratária e coloca aqui dentro do forno dessa forma aqui, ou seja, você ergue ela do piso. E como você pode ver, você também deve passar o caulim na sua placa de fibra cerâmica ou placa refratária, caso você use. Por que você, mesmo utilizando a placa de fibra cerâmica, também deve passar o desmoldante aqui no piso do forno? Porque vamos supor que eu coloque novamente aqui a minha placa, vou preparar ela aqui para vocês verem como que fica. O objetivo de colocar outra placa dentro desse forno é simplesmente erguer ela do piso. Dessa forma, o calor projetado pelas resistências também passa por baixo da placa e a sua peça tem um acabamento melhor no final da fusão, no final do processo. Então, para fazer isso, você pode utilizar essas pecinhas aqui, ó. Elas são feitas de refratário, de material refratário, ou você simplesmente pode pegar pedacinhos da própria fibra cerâmica e utilizar. É simplesmente para erguer a placa. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar os próprios materiais da fibra cerâmica. Tá ruim de colocar meu braço lá dentro, porque eu tô com uma luz aqui na frente. Coloquei a luz aqui onde não deveria. Agora já tá aqui, vai fazer o quê? É só a título didático, eu não vou nem ligar o forno. Então você vai colocar dessa forma aqui, ó. Você vem com a placa de fibra cerâmica, que é a mesma que eu mostrei no exemplo da desidratação, e coloca assim. Tá, Evandro, eu entendi que aqui é para não grudar e aqui também é para o vidro não grudar, mas tem necessidade também de passar na base, já que você já passou aqui na fibra cerâmica? Sim, porque vamos supor que você colocou a placa aqui em cima. Se porventura, a placa não, a sua peça aqui em cima, se porventura a sua peça, você sobe a temperatura rápido demais e a sua peça quebre, os vidros vão tender a ir para as laterais, porque o vidro ele vai, a palavra não é bem estourar, mas assim que ela quebrar, ela vai separar. Então eles vão tender a ir pelas laterais. E caso ele caia aqui nesses vãozinhos aqui, ó, ele vai para o piso do seu forno. E lembrando que o seu forno vai estar numa temperatura muito alta, o seu vidro vai estar derretendo. Se você não perceber que ele quebrou e ele cair aqui no piso do seu forno, ele vai derreter aqui. E se o piso do seu forno não estiver protegido, o vidro vai derreter, vai se fundir com partes do piso, e aí quando você retirar o vidro daqui, você também vai retirar parte do piso do forno. Então é por isso que você passando o caulim aqui embaixo, caso aconteça algum problema na sua peça de ela quebrar ela e estourar aqui dentro, se o vidro cair aqui no piso, como o piso está protegido com um desmoldante, o vidro pode derreter normalmente e ao final do processo, quando o vidro estiver resfriado, você consegue tirar ele sem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, pessoal, esse é o primeiro preparo, isso após a desidratação.
Esse é o primeiro preparo que você deve fazer antes mesmo de utilizar o forno. E só para relembrar vocês, esse processo aqui que eu estou mostrando deve ser feito depois da desidratação. Você não deve fazer ele antes. Por quê? Porque você utilizou líquido. Aqui no caso a água, você molhou parte o piso do forno. Se você não fez a desidratação e você acabou molhando mais o piso do forno, pode acontecer isso, em alguns casos, pode acontecer de somente o fato de você ter adicionado um outro material no piso do forno para só depois fazer a desidratação, pode acontecer de alterar o resultado. Então, quando você comprar um forno novo, primeiro faz a desidratação conforme o fabricante pede para você fazer, ou pergunta para o fabricante se ele já fez. Após feito isso, após feita a desidratação, você vem e prepara o piso do seu forno adicionando o desmoldante. Caso você utilize um forno onde tem resistência aqui na parte de baixo também, você passa o desmoldante somente nas camadas onde não tem a resistência, tomando cuidado para não sujar elas, e depois na placa de cima que você vai utilizar para colocar as suas peças. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!